Pega a visão do canal do Guerreiro. Estamos passando um momento muito atípico no nosso país. Hoje é dia 10 de novembro de 2022, muita coisa acontecendo. Ontem, na Adebras Vila Bonilha, o pastor James trouxe um ensino sobre Hebreus 11 e achei muito interessante tudo aquilo que nos foi apresentado, a resposta para todo esse momento que nós estamos vivendo, né? Fé. O que nós precisamos é ter fé, acreditar que Deus está no controle de toda circunstância e ficar atento, porque uma das estratégias do inimigo para enfraquecer uma nação é a divisão. E essa divisão tem enfraquecido a nossa nação. Essa direita, esquerda, tudo isso que tem acontecido, nós temos que ficar espertos, porque possamos estar numa armadilha do inimigo para enfraquecer a nossa nação e eles terem êxito nos propósitos malignos contra a nossa nação. Precisamos ficar atentos, continuar orando e pedindo que Deus nos dê sabedoria de como nós devemos agir diante de tudo aquilo que está acontecendo. Eu queria trazer uma palavra para vocês. O devocional seria adoração em meio à tempestade. Nós vamos ver em Mateus 8, 26 e 27, está escrito: Ele lhes respondeu: Por que temeis, homem de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Sempre que você estiver numa situação sobre a qual não tem absolutamente nenhum controle, mude seu foco para a grandeza de Deus. Isso chama adoração. E é o antídoto para resistir aos ventos potencialmente devastadores da vida. Então, durante os dias de tempestade, quando a sua saúde está em declínio, seu cônjuge é infiel ou seus amigos são críticos, você tem uma escolha a fazer. Você vai se preocupar ou vai adorar? Sempre nós vamos ter duas escolhas, um sim e um não para determinadas situações. E é um belo exemplo disso no Novo Testamento. Nessa passagem que eu acabei de ler para vocês. Jesus era um barco com seus discípulos no Mar da Galileia. O Mar da Galileia era e ainda é um lago enorme. Se você tiver a oportunidade de participar de uma das caravanas que estarão sendo iniciadas a partir de março, você vai lá conhecer juntamente comigo e com outras empresas. Importante é poder ir lá. Facilitando a chegada das tempestades. Então é um lago enorme, facilitando a chegada de tempestades repentinas. E foi exatamente isso que aconteceu. Em Mateus 8, 24 e 25 está escrito: De repente, uma tempestade furiosa veio sobre o lago, de modo que ondas varreram o barco, mas Jesus estava dormindo. Os discípulos foram e o acordaram dizendo: Senhor, salva-nos, vamos nos afogar. Com Jesus do lado e a incredulidade batendo na porta, né? Então o navio estava balançando e girando, mas Jesus continuou dormindo. Ele estava em paz. Ele não estava preocupado, mas os discípulos entraram em pânico. Jesus lhe disse: Homens de pouca fé, por que vocês estão com tanto medo? Então ele se levantou, como eu li no início, repreendeu o vento e eles se espantaram, né? Que homem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, toda essa experiência deixou os discípulos maravilhados com Jesus. Eles tinham esquecido por um momento quem era Jesus. Mas quando eles os viram mostrar o seu poder sobre a natureza, eles desviaram o foco de seu medo para a grandeza de Deus. Isso é visão. Vista é enxergar aquilo que está aparente, está relacionado até à fé, de Hebreus 11. Visão é enxergar a grandeza de Deus. Então, em outras palavras, a experiência o fez adorar a Jesus. Aquele fato fez eles adorar ainda mais Jesus, porque tirou eles de uma grande tempestade, acalmou e veio uma grande bonança. Então, adoração é uma maneira de içar as velas para que os ventos da vida o levem na direção que você quer ir. A adoração em meio à tempestade vai te conduzir àquilo que Deus tem de propósito para a tua vida. Porque
Jesus mesmo disse aos seus discípulos: o que eu faço agora, você só vai entender depois. O que está acontecendo hoje na nossa nação, esse grande vento, ele tem poder para acalmar essa tempestade, mas o que ele está fazendo nós vamos entender depois. É o momento em que nós devemos continuar adorando a Deus, diante das afrontas, diante das palavras que tem lançado contra o cristianismo, contra Jesus Cristo. Lembre-se, nenhuma afronta direcionada à igreja não é de ordem pessoal, é de ordem a Jesus Cristo. E nós, como cristãos, devemos ter um ato apologético, de defesa da fé cristã. A briga é muito maior do que nós imaginamos. Mas em vez disso, desde que os ventos da dor, trauma, estresse, o levem a se concentrar em Deus e navegar na direção a Ele. Porque as tempestades querem tirar você do foco, querem tirar a visão daquilo de que é verdadeiro. Então, do que ter medo nessa temporada que nós estamos vivendo? Né? Seja o que for, com Jesus em seu barco, vou usar até uma palavra aqui, do inafundível, inafundável. Então, ele tem poder sobre a natureza e sobre tudo mais. Ele tem poder sobre a política, ele tem poder sobre a economia, ele tem poder sobre a igreja, ele tem poder, ele é o Senhor desta nação. E ele não perdeu o controle. O vento está batendo forte, cuidado. Essa estratégia pode estar trazendo divisão à nossa nação, com que uma nação, a Bíblia já é bem clara, um povo dividido, uma nação dividida, uma casa dividida não prospera. Fiquemos atentos diante dessa tempestade que tem abatido a nossa nação e possamos enxergar a grandeza de Deus, o que Ele está fazendo, né? Para que a gente não venha perder o foco. Meu conselho diante da palavra que foi ministrada nesse devocional: issa as velas da fé e ruma a grandeza de Deus para um porto seguro. Pega a visão do canal do Guerreiro, tenha um dia abençoado, compartilhe esse vídeo, dê o seu like e cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Ontem eu estava num culto de ensinamento e hoje eu estou aqui passando esse breve devocional. Busque, cresça, para que a palavra de Deus seja o teu escudo e a fé, as velas que te levem à grandeza desse Deus maravilhoso.